E como regular os volumes de uma banda, seja para apresentação ao vivo ou no ensaio e até mesmo uma gravação em estúdio. E nesse vídeo nós vamos entender o porquê que às vezes os volumes da nossa banda ficam tão altos a níveis insuportáveis e acaba que fica ruim para a gente ensaiar, fica ruim para a gente tocar, fazer uma apresentação, fica ruim para quem está tocando, fica ruim para quem está assistindo. Então é isso que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, tá? Vamos falar sobre esse assunto. Bom, ontem eu estava ensaiando com uma banda que eu estou produzindo aqui e eles alugaram um estúdio por conta deles e eu acabei indo para fazer a parte de teclado. Uma banda com bateria, baixo, duas guitarras, cantor e cantora e eu ali fazendo os teclados, né? É uma banda de rock. E aí a gente teve um problema grande no ensaio ontem, assim, a gente levou mais de meia hora só para tentar acertar o volume, só pro ensaio, só para você ter uma ideia, só pra gente ensaiar ali para acertar o volume do estúdio, já foi difícil. Então não era uma sala específica para gravação, não era uma sala tratada, era uma sala comum. Tinha até algumas placas para tratamento acústico, mas não estava fazendo diferença nenhuma. E o pior da sala é que o som da bateria estava muito alto, e o baterista nem era um baterista assim que tocava tão alto assim, era a bateria mesmo, o som da bateria era uma bateria boa que estava lá, o som estava muito alto dentro da sala, então já começou a complicar por aí, né? E aí tinham dois amplificadores para guitarra, um Marshall, um Fender, um amplificador Ampeg para o baixo, todos amplificadores grandes e fortes. E para ligar as vozes e o teclado, por incrível que pareça, de um lado da sala tinha um sistema com dois sisteminhas, com essa caixinha satélite, né? Caixinha coluna vertical, com um gravezinho embaixo ali, acho que era um gravinho de 8 ou 10 polegadas, era uma caixinha pequena, bem pequenininha, bem fininha. Duas, né? Uma de cada lado de um lado da sala, e na outra ponta, perto da bateria, tinha dois sub de 12 polegadas e mais duas caixas em cima com falante de 10 polegadas, se não me engano, e driver. Ou seja, tinha muito som dentro dessa sala, né? Dessa sala pequena, que era relativamente uma sala pequena, tinha muito som, muita potência de som ali dentro. Aí quando eu cheguei eu já sabia, falei, vai ser difícil passar o som aqui dentro. E foi bem difícil pra gente acertar o som e a gente passou 2 horas ensaiando praticamente com o som do jeito que ficou, né? Não teve muito o que fazer. Até teve alguns momentos que a gente precisou parar o ensaio para ajustar alguns volumes ali, pedir um pouco para a guitarra subir, um pouco para... gente, foi complicado o ensaio. E já logo no começo as vozes começaram a dar microfonia, porque uma caixa de frente com a outra não tinha posição para você colocar o microfone ali para fugir da microfonia. E o posicionamento também, ou os cantores ficavam muito perto da bateria ou muito perto das guitarras, não tinha muita opção para eles ficarem, mas o som também estava praticamente o mesmo volume na sala inteira, que não era uma sala tão grande. Então, como eu tive vários problemas nesse ensaio ontem com o som, e eu acabei até me lembrando de outros problemas que eu já tive, né? Há algum tempo atrás. Assim, a gente vai passando um filme na cabeça da gente de todos os problemas que eu já tive, né? Com um volume alto em apresentação, em ensaio, enfim. Aí me veio na cabeça, vou gravar um vídeo amanhã falando sobre esse assunto. E eu anotei aqui 5 pontos para a gente tratar sobre esse assunto nesse vídeo. Eu deixei o último ponto para o final, é claro, que é o mais importante. E o primeiro ponto que eu vou tratar aqui depende do último ponto. Qual seria esse primeiro ponto? A dinâmica do músico, que é a força que colocamos no instrumento na hora de tocar, ou a intensidade que a gente coloca no canto, né, também na hora de cantar. Então essa é a propriedade do som que chamamos de dinâmica. Bom, e na prática quem tem o maior controle de volume na banda é o baterista, porque o instrumento dele é um instrumento mais alto naturalmente. É claro que se você comparar uma bateria com o volume dela acústico com um amplificador muito forte de guitarra, se o guitarrista aumentar muito o amplificador, vai ficar mais alto que a bateria. Mas nós estamos falando aqui em volume natural do instrumento. Então, o baterista é o que pode ter o controle de deixar o som da banda mais alto ou mais baixo. Então é muito importante que o baterista ele se concentre no tipo de dinâmica que ele está usando para aquele ambiente. Porque se ele tocar com uma pegada bem pesada, a tendência é todo mundo aumentar o volume. Porque ele vai estar com um volume bem alto, vai ter que todo mundo acompanhar ele. Só que muitas vezes, dependendo dos lugares que a gente está, não dá para acompanhar o volume da bateria. Principalmente em lugares fechados, que a bateria tem um baita de um som, né? Em lugar aberto a bateria tem um som normal, mas em lugar fechado a bateria, o volume dela triplica, né? Então, em relação à dinâmica, o instrumento acústico que tiver um volume mais alto vai ter que ser o que vai controlar o volume geral, tá? Existem outros instrumentos, normalmente instrumento acústico, né? Porque é um instrumento que não é acústico, você controla o volume dele eletricamente.
Mas o instrumento acústico, por exemplo, o trompete também é um outro instrumento acústico que costuma ter um volume bem alto. Então o trompetista também ele tem que cuidar da dinâmica dele, dependendo do lugar que ele está tocando, dependendo do som que está, porque ele pode também chamar o volume para cima. Não só o trompetista, né? Instrumentos de sopro no geral, outros instrumentos de percussão. Quer ver um instrumento que tem um volume muito alto? Esse aqui, ó. Muito alto. Principalmente por causa das bandeirolas, tá? A meia-lua é mais alta ainda do que o pandeiro. Ela tem um som tão alto que se você chegar perto de uma banda, na frente de uma banda, e alguém estiver tocando meia-lua ali, mesmo que não tenha microfone perto dela, você vai ouvir o som, de tão alto que é. Instrumentos agudos, né, costumam ter um volume mais alto. Então, a dinâmica tem que ser baseada nesses instrumentos acústicos que têm um volume muito alto. Os pratos de bateria também causam, um dos mais altos que tem, né, de volume, de pressão sonora. Então precisamos ter um cuidado maior na dinâmica com esses tipos de instrumento. O segundo ponto, muito importante para a gente conseguir controlar o volume da banda, é o ambiente em que a gente está tocando. Por exemplo, ontem eu estava num ambiente que não era um ambiente ideal para fazer um ensaio de uma banda num lugar fechado. Primeiro que não tinha uma acústica legal. Segundo que a forma como o som estava ligado lá dentro também não era legal. Um som muito forte para um ambiente pequeno, entende? Então o ambiente, você tem que analisar muito bem o ambiente. Se for um ambiente grande, você vai ter muitas reflexões de som. A tendência nesse ambiente é embolar muito o som. Se for um ambiente pequeno, o volume tem que ser baixo, entendeu? Porque senão fica insuportável o som ali dentro. Você não vai conseguir ficar muito tempo ali dentro com um som muito alto. E em ambientes grandes vai ter muita reflexão, vai ter muita parede, muita superfície lisa em que o som vai bater ali e vai dar reflexão de frequências e vai acabar embolando o som. Então, ambientes grandes o som fica meio embolado, ambientes pequenos o som fica alto e insuportável. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação à dinâmica é você perceber o ambiente que você está, o tamanho do som que você está tendo ali. Então, no caso do baterista, eu vou estar sempre falando do baterista em relação à dinâmica aqui, que é o mais fácil e normalmente é o que puxa os volumes, né? Então, o baterista ele precisa, antes de começar um ensaio, antes de passar um som, testar a dinâmica que ele vai ter que usar naquele ambiente ali para perceber como é que é a reflexão do som, como que vai se comportar o som da bateria naquele ambiente. Então, vai ter ambiente que ele vai chegar e vai tocar a bateria, que ele vai relar na bateria e vai estar muito alto. E vai ter ambiente que ele vai poder tocar com uma dinâmica maior um pouco, que não vai ter tanto volume. Então o baterista ele precisa ter essa consciência de chegar no ambiente e falar, deixa eu ver qual o volume que eu tenho que usar aqui. De repente até trocar a baqueta, usar uma baqueta mais leve, né? Bom, e depois da dinâmica e do ambiente, o terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre posicionamento. Posicionamento de músico, posicionamento de instrumento, posicionamento do cantor, posicionamento das caixas de som. Então, dentro de um ambiente que você vai ter muita superfície que vai refletir o som, o ideal é a gente tirar um pouco as caixas de perto dessas superfícies, deixar as caixas afastadas o quanto der dessa superfície. Nunca colar a caixa na parede, porque vai refletir mais ainda o som. Então, posicionamento de caixa de som, posicionamento de instrumento. Então, baterista, colocar ele de repente num lugar onde o som reflete menos. Os guitarristas colocarem os guitarristas um pouco afastado dos cantores, porque o amplificador da guitarra pode atrapalhar o cantor, o volume do amplificador da guitarra. O ideal seria que os amplificadores de guitarra em determinados lugares, né, principalmente lugares pequenos, o amplificador ficasse de frente com o guitarrista e não nas costas, como muita gente usa, né? Mas infelizmente isso parece que é um padrão, né? Todos os lugares que você vai, todos os palcos, a maioria dos palcos você vê lá o guitarrista, o amplificador está nas costas dele, em vez de estar pelo menos do lado, né? O ideal seria de frente, porque o nosso ouvido está na frente, então não sei por que o som está vindo de trás. E por último, o posicionamento do cantor, porque o microfone do cantor normalmente é o microfone que tem mais ganho, é o que vai estar mais aberto ali e é ele que vai ser o responsável por captar alguns outros sons que estão muito perto dele e acabar gerando microfonias, né, de retorno, caixa de retorno, até a própria caixa do PA. Então o microfone do cantor ele não pode nunca, gente, estar de frente com a caixa de som. Ele pode estar de costas com a caixa de som. Então se a caixa de som está aqui, ele pode ficar nessa posição. Se a caixa de som está aqui, de frente para ele, não pode, tá? Outra coisa também, muitas vezes começa a dar uma microfonia, o cantor faz assim, ó. Ele tampa a cápsula do microfone para ver se diminui a microfonia. Muitas vezes aumenta, né? Então não adianta. Deu microfonia,
O máximo que o cantor, né, que quem está com o microfone pode fazer é mudar o microfone de posição. Deu a microfonia aqui, vira um pouco para o lado, vira para o outro lado, tira o pedestal, procura uma outra posição que não está dando microfonia ali. Bom, então, dinâmica, ambiente, posicionamento. Quarto ponto, excesso de opiniões. Numa banda tem 5, 6 músicos, todo mundo quer dar sua opinião do que tem que fazer para o som não ficar alto. Um pede para baixar, o outro pede para aumentar, o outro fala que a bateria está alta, o outro fala que é a guitarra que está alta, o outro fala que a voz está muito baixa. Gente, excesso de opiniões. Então não adianta, isso aí não funciona. O correto é a banda eleger ali entre os músicos o que tem o melhor ouvido para ele dar a palavra final, para ele escutar e falar o que está acontecendo. Porque quando começa a ficar muita opinião, não se resolve. Tá? E isso aconteceu ontem lá no ensaio, já vi acontecendo muitas vezes isso. E assim, toda vez que eu chego no lugar e vejo que tem muita gente dando opinião, eu fico quieto. Porque eu já sei que ali não vai resolver o problema. Tem que ter uma pessoa resolvendo. Imagina que numa empresa todo mundo dá opinião de para onde que a empresa tem que ir. Você acha que ela vai ir para algum lugar? Um vai falar que tem que ir para cá, outro vai falar que tem que ir para lá. Não vai para lugar nenhum. É sempre o presidente que fala. Ele ouve as pessoas, mas quem dá a última palavra é o presidente da empresa, não é verdade? Numa banda é a mesma coisa. Não quer dizer que as pessoas não possam dar opiniões, mas no momento em que precisa resolver uma coisa, quem tem que dar a palavra final é uma pessoa. Então vocês aí, você que tem uma banda, escolhe quem é o melhor cara aqui da banda aqui que tem melhor ouvido para som aqui. Então você vai ficar responsável para quando a gente estiver passando o som, você que vai decidir o volume e vai falar para todo mundo o que está alto, o que está baixo. E se você é essa pessoa que vai resolver os problemas de volume aí da sua banda, você está em maus lençóis, hein? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Para te ajudar, eu fiz um curso de áudio do zero ao profissional. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e você pode testar o curso durante 7 dias. Se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro, tá? Faz um teste lá para você ver. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa que vai te ajudar aí nessa missão difícil aí, porque não é fácil, gente. Controlar volumes de banda não é brinquedo não, mas dá para fazer sim. Com boas dicas e bons conhecimentos, você consegue fazer com que o volume aí da sua banda, e não só o volume, o som geral da sua banda fique melhor. Bom, e agora vamos para o último ponto que eu falei que é o mais importante e que tem a ver com o primeiro ponto, que é a respeito da dinâmica. O que é o quinto ponto? Bom senso. Pessoal, todo músico, todo cantor, ele precisa, em primeiro lugar, antes do talento até, antes de saber cantar, antes de saber tocar, ele precisa ter bom senso. Na verdade, não é só o músico, né? Todo profissional precisa ter. Imagina numa empresa o vendedor vender a quantidade que ele acha que tem lá, sem perguntar para a logística antes, tem essa quantidade, eu posso vender? Não, imagina, ele vende lá 1000 e só tem 100. Vai dar errado. Imagina num time de futebol, o goleiro resolve ser atacante e deixa lá o gol sem ninguém. Fala, não, eu vou ser atacante aqui, vou resolver o problema aqui desse time e eu vou fazer o gol. E ele sai e deixa o gol lá sem ninguém. E não, numa banda é a mesma coisa, principalmente em relação à dinâmica. Agora é a hora do cantor, tem que aparecer a voz do cantor. Então eu preciso diminuir a minha dinâmica para deixar ele aparecer. O baterista, ele sabe que o volume dele é mais alto e se ele tocar no volume, na pegada, com a dinâmica que ele quer ali, ele vai encobrir todo mundo, ele vai continuar fazendo isso? Não, ele tem que diminuir, ele tem que dar um jeito, entendeu? Ele não é ele, a banda não é o baterista, a banda não é o guitarrista, a banda não é só o cantor, a banda é o conjunto. Então, em relação à dinâmica, o bom senso, principalmente, me desculpem os bateristas, mas principalmente vem de vocês. Não é em todo lugar que vocês vão poder tocar com a dinâmica que vocês gostam. Se vocês querem manter a dinâmica, vai ter que fazer alguma coisa com o seu instrumento. Independendo do lugar que você vai tocar, leva uma bateria eletrônica, porque daí tem o controle do volume. E o bom senso na dinâmica não é só para os músicos de instrumento acústico, para os músicos de instrumento digital também. O tecladista não pode, simplesmente porque ele gosta de um timbre lá, na hora que ele vai usar aquele timbre, ele bota o volume lá em cima. Ele passou o som com o volume no 5. Aí na hora que ele vai tocar aquele piano que ele gosta, ele põe lá no 8, no 9, porque ele gosta daquele som. Principalmente quando o pessoal está usando fone. Foi passado o som com o volume no 5. Por que ele está colocando o volume no dobro ali? Vai atrapalhar o volume de todo mundo. O guitarrista ele tem lá um efeito na pedaleira dele lá que está com 6 decibéis a mais de volume do que
todos os outros timbres dele. O que ele tem que fazer? Ou ele controla ali no pedal de volume dele, ou então ele arruma lá o timbre, arruma o banco lá e programa. Ó, não pode estar esse volume aqui, porque a hora que eu pisar no pedal vai deixar um monte de gente que está com fone surdo. Então por isso que eu falei que o último ponto é o mais importante de todos. Se o músico não tiver bom senso, você não vai conseguir regular aí o som da sua banda. Não tem condições. Bom, vamos para o resumo? Então, como regular os volumes da sua banda? Primeiro, dinâmica. Todo mundo precisa controlar as dinâmicas. Segundo, respeitar o ambiente onde a gente está. Terceiro, muito importante também, posicionamento. Não deixe de corrigir o posicionamento, principalmente dos microfones de cantores e dos amplificadores de guitarra e de baixo. E as caixas de retorno, que se estiver usando caixa de retorno ou caixa de PA, o posicionamento também é muito importante. Quarto ponto e o mais polêmico de todos é excesso de opiniões. Então, não dá, gente. É aquele velho ditado, né? Muito cacique para pouco índio. E o último ponto, mais importante, é que nós temos que ter bom senso, principalmente em relação à dinâmica. A gente precisa saber o momento em que a gente pode tocar com um pouco mais intensidade e o momento em que a gente deve tocar com pouca intensidade para manter o volume mais baixo, para que todo mundo se ouça. Bom, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você não tiver mais nada para fazer, tem mais um vídeo aqui que eu vou deixar para você assistir, tá bom? Mas muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!